Olá, pessoal do Tateti, aqui é o Diego e hoje nós vamos continuar falando sobre o hino 7. Eu já fiz a linguagem rítmica desse hino, você pode procurar aí no canal, e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre cada agrupamento rítmico dele. Então pega o seu inário, abre aí no hino 7, pega um lápis também para anotar o que a gente vai falar aqui na aula. Se você não gosta de anotar no inário, não tem problema, pega um papel, pega um caderninho, mas anota, porque isso é muito importante para a gente fixar alguns conceitos. Então vamos lá. Vou pegar uma caneta aqui. A primeira coisa que a gente tem que ver para fazer a linguagem rítmica de um hino ou de uma lição do método é a fórmula de compasso. Qual que é a fórmula de compasso do hino 7? 6/4. Aí a segunda pergunta que nós fazemos é: esse compasso, ele é simples ou composto? E o 6/4 é um compasso que às vezes engana muito. Porque a gente olha assim, 6/4, a gente lembra 4/4, 2/4, 3/4, que são todos compassos simples, e a gente pode achar que o 6/4 é simples, mas o 6/4 não é um compasso simples, ele é um compasso composto. Não é simples. E o que indica que é um compasso composto? O que entrega que o 6/4 é composto e não simples? O 4? Não. Esse número de cima, 6. Toda vez que o número de cima for 6, 9 ou 12, nós temos um compasso composto. Então, já vimos as duas primeiras coisas. Então, nós já vimos compasso, 6/4, já vimos que é composto. Compasso composto significa que ele tem uma subdivisão ternária. Isso é uma regra. Ternária. Todo compasso composto tem subdivisão ternária. Se fosse simples, seria uma subdivisão binária. Mas o que exatamente quer dizer uma subdivisão ternária? Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero aprofundar um pouquinho mais no significado desse 6/4, do significado de uma fórmula de compasso. Uma fórmula de compasso composta, como 6/4, o número de cima significa a quantidade de movimentos, por compasso. Tá? Então, nós já sabemos, olhando 6/4, nós vamos ter 6 movimentos. E o número de baixo? O que significa esse 4? Aqui nós temos uma semibreve. Então, nós temos uma semibreve. Vamos dar o número dela de 1. Cada semibreve ela pode ser dividida em duas mínimas. Então, uma semibreve equivale a duas mínimas. Cada mínima divide em duas semínimas. Então, cada mínima vale duas semínimas. Cada semibreve vale 4 semínimas. Aqui eu poderia continuar com a colcheia. Cada semínima são duas colcheias, 2, 4, 6, 8. Semicolcheia. Cada colcheia, duas semicolcheias, no total daria 16 e assim por diante. Mas eu vou ficar aqui só na semínima, porque é esse aqui que a gente vai precisar. O significado do número de baixo numa fórmula de compasso, em qualquer fórmula de compasso, seja simples ou composta, são esses números aqui. Então, o 4 está associado a semínima. Voltando lá. 6/4 significa 6 semínimas. 6 semínimas onde? 6 semínimas por compasso. Aqui é sempre a quantidade e aqui a qualidade. Então, eu vou desenhar aqui um compasso 6/4 típico. Seriam 6 semínimas. Vou desenhar aqui, então, 6 semínimas. Encerro o compasso. Não é uma subdivisão ternária? Então, vamos dividir 3 em 3 aqui para ver o que acontece. Nós temos a quantidade de tempo total no 6/4. Um tempo, 2 tempos. Então, 6/4 é um compasso composto com subdivisão ternária e binário. Num compasso completo do 6/4,
nós teremos duas elipses. Uma, duas. Em cada elipse cabe 3 semínimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos olhar melhor essas 3 semínimas aqui. O que nós temos? Se fossem 2 semínimas, seria o equivalente a uma mínima. Como são 3, o que acontece? Equivale a uma mínima pontuada. Lembra que o ponto equivale à metade da nota. Então, se isso aqui vale 2 semínimas, o ponto vale uma semínima. E da mesma forma, novamente, cada semínima, 2 colcheias. Por que eu estou mostrando isso? Eu posso substituir 3 semínimas por uma mínima pontuada. Então, voltando aqui. 3 semínimas eu posso desenhar como uma mínima pontuada. Então, aqui nós temos um outro exemplo de um compasso 6x4 completo, com 2 mínimas pontuadas. Vamos relembrar um pouquinho o conceito de unidade de tempo. O que é unidade de tempo? É a nota que preenche um tempo do compasso. Lembra que a gente falou que 6x4 é um binário? Então ele tem 2 tempos? Se eu for desenhar um tempo dele numa nota só, que nota vai ser? Essa, a mínima pontuada. A unidade de tempo é a mínima pontuada. A subdivisão dela, nós temos aqui. Se eu subdividir essa mínima pontuada, nós teremos 3 semínimas. Então, a figura da subdivisão é a semínima. Posso dividir essa semínima ainda. Nós teremos, então, as figuras da bissubdivisão. Então, a figura da bissubdivisão colcheia. Isso é muito importante. Anota no cantinho aí. Unidade de tempo, mínima pontuada. Figura da subdivisão, semínima. Figura da bissubdivisão, colcheia. Isso vale para todo 6x4. Olhando isso aqui, nós já temos uma dica de como fazer a linguagem rítmica. Eu esqueci de falar, mas a subdivisão ternária, ela tem uma característica que nós vamos usar tá, te, ti. Se fosse um compasso simples, a gente usaria o tá, ti. Como é ternário, aparece o t, tá, te, ti. Então, olha aqui. Olhando aqui, já dá uma dica. Esse é o tá, te, ti. E as demais figuras? Bom, vamos olhar aqui. Eu vou trocar de cor para ficar um pouco mais didático aqui, ó. Eu vou usar vermelho para tá. Então, esse aqui é o tá. Esse aqui é o tá. De verde, nós vamos colocar o T. E de azul, o Ti. Na mínima pontuada, é como se tivesse incluído essas 3 numa só. Se é uma nota só, eu não vou falar 3 sílabas, não vou falar tá, te, ti. Eu vou falar só a primeira e segurar. Então, isso aqui só pode ser tá. Agora, na bissubdivisão, o que acontece é o seguinte. O tá se desdobra no tá, fá. Veja que a vogal A se mantém. Então, aqui vai desdobrar no quê? Te, fê. Mantém o E. E aqui, ti, fi. Mantém o I. É aquilo que eu sempre falo. A gente tem que tomar cuidado porque ver uma semínima, é sempre tá. Não, depende da semínima. No 6x4, nós temos uma semínima que é tá, temos uma que é te, temos uma que é ti. Mesma coisa colcheia, pode ser tá, pode ser fá, te, fê, ti, fi. Para eu saber qual é, eu tenho que saber em que posição ela está. Por exemplo, a primeira colcheia do compasso, digamos assim, é tá. Se
Se ela for a última, ela é fi. Então vamos olhar melhor o hino agora, aumenta o ritmo. O hino 7, eu coloquei aqui um resuminho do que a gente já viu. Unidade de tempo, mínima pontuada, vamos falar tá. Figura da subdivisão, semínimas, tá, te, ti. Figuras da bissubdivisão, colcheias, tafa, te, fe, tif. Coloca essa colinha em cima do seu inário, fica bem mais fácil. Antes de olhar o hino, eu quero chamar a atenção para uma coisa. A linguagem rítmica ela é feita de padrões. Eu desenhei aqui a primeira semifrase do hino 7. Veja que eu não coloquei aqui a melodia, não coloquei aqui se é um do, se é um ré, se é um mi. Eu só me preocupei com a figura, colcheia, mínima, semínima. Quando a gente coloca assim, fica muito mais fácil de reconhecer padrões. E algumas coisas aparecem. Por exemplo, o soprano e o baixo têm a mesma linguagem rítmica. Se você olhar bem aí também, o contralto e o tenor também têm a mesma linguagem rítmica. Só um detalhe, tem a mesma linguagem rítmica no inário preto, tá? Que é o inário que eu uso como padrão para fazer a linguagem rítmica. No inário cinza, tem uma pequena diferença no baixo. Dá uma olhada na segunda semifrase aí no seu inário. Ela é muito parecida com a primeira, só tem uma diferencinha aqui. Aqui continua sendo uma mínima pontuada e aqui é uma semínima estão ligada. Mas tirando essa diferença, o resto é tudo igual. A mesma coisa para a terceira semifrase. Veja que a terceira semifrase é idêntica à primeira. A quarta semifrase é muito parecida com essa, só que tem uma ligadura. A quinta semifrase é igual a essa. A sexta é igual à quarta, com a ligadura. A sétima é igual a essa. E a oitava também tem a ligadura. Então nós vamos ver os padrões aqui, depois a gente comenta só sobre esse último compasso, que é o que muda de uma semifrase para outra. No contralto e no tenor também, antes do coro, tem uma diferencinha aqui, tem uma diferença nesse compasso. Mas veja, é interessante quando a gente nota os padrões, porque aí você vê que tem pouca diferença. E aí você entendendo como funciona cada um desse padrão, você faz o hino todo. Voltando para o hino aqui então. 6/4. Então, lembrando o significado de 6/4, 6 semínimas por compasso. Nesse primeiro compasso, caberiam 6 semínimas aqui? Não. Aqui só temos uma colcheia pontuada com semicolcheia. Isso aqui, as duas somadas, equivale a uma semínima. Mas nós falamos que num compasso 6/4 tem 6 semínimas. Está faltando 5. O que isso indica? Indica que esse compasso está incompleto. É um ritmo anacrúsico. Ah, mas então como que eu faço então? Primeiro, nós temos que procurar qual posição seria essa colcheia pontuada com semicolcheia. Olhando as figuras da bissubdivisão, que é o que está mais parecido aqui. Elas seriam essas colcheias. Se aqui fossem duas colcheias, depois a gente fala do ponto e da semicolcheia. Vamos supor que seriam duas colcheias. Elas seriam essas colcheias, essas ou essas. Veja, está no final do compasso. Não tem como elas serem essas, porque senão a gente teria um buraco aqui, teria que ter pausa. E nós não temos. Aqui a gente está no final. Então ela só pode ser do ti, fi. Então, se fossem duas colcheias, seria ti, fi. Mas é uma colcheia pontuada. Então, nós temos que segurar um pouquinho mais esse i. E o fi vai ser menorzinho, porque aqui é semicolcheia, vale metade de uma colcheia. Então, vai ser ti, fi, vai ser ti, fi, segurando um pouquinho o ti. Aí nós entramos no segundo compasso. Aqui sim nós temos um compasso completo. Se a gente fosse colocar tudo em semínimas aqui, nós teríamos 6 semínimas, quer ver? Uma mínima equivale a 2 semínimas. 1, 2. Uma colcheia pontuada mais semicolcheia equivale a mais uma semínima. Seria a terceira semínima. Aqui, a quarta semínima, a quinta e a sexta. Bom, vamos olhar aqui então. Essa mínima, como eu já falei, ela equivale a 2 semínimas. Quais 2 semínimas? As duas primeiras. Então, é como se aqui dentro tivesse o tá, te. Posso falar tá, te aqui então? Não, é uma nota só, é uma sílaba só. Eu vou falar tá segurando até o que seria o te.
aqui nós já temos o tá e é como se o e tivesse aqui também, o t. Então o que sobra aqui? Em que posição estão essas colcheias? Na verdade, colcheia pontuada e semicolcheia. Ficou até meio ruimzinho aqui, deixa eu melhorar. Aqui é uma semicolcheia, tá, gente? Acho que piorou, né? Mas olha aí no seu inário que você vai ver que é uma semicolcheia. Essa colcheia pontuada com semicolcheia, se fosse uma semínima, seria qual semínima? Essa. Então ela é da vogal I. Ti, fi. Igual a gente fez aqui. Ti. Segura o I um pouquinho, porque tem um ponto. Tif. Então tá, tif. E aqui? Aqui está mais fácil, né? Porque são as figuras da subdivisão puras, digamos assim. Tá, te, ti. Tá. Te, ti. E aqui, gente? Vamos para o terceiro compasso agora. O que nós temos aqui? A unidade de tempo. Tá. Porque ela equivale às 3 semínimas. Um tá prolongado. E aqui? Nós já vimos essa figura aqui. É um tá, como se fosse do tá T, né? Tá. É um tá prolongado também, mas um pouquinho menor que esse. Tá. Até agora nós vimos como fica a primeira frase. Vamos ver as outras, então? Lembra que eu falei que muda só no finalzinho? Na segunda semifrase, não é uma mínima pontuada mais uma mínima, mas uma mínima pontuada ligada a uma semínima. Então eu vou desenhar só o finalzinho aqui, tá? Eu não fiz a ligadura ainda, para a gente entender exatamente como que fica. Vou pegar minha caneta vermelha aqui. Ó, isso aqui nós já vimos que é tá. E segura por causa do ponto. Se fosse isso aqui mais uma semínima, que semínima seria essa? A do tá, do te ou do ti? Olha, aqui já preenchemos como se fosse 3 semínimas. Então, é como o primeiro tempo está aqui. Aqui é o início do segundo tempo. Então, se é o início de um tempo, é essa. Então, seria tá, tá. Igual aqui? Quase. Só que aqui, como é uma mínima, é um tá mais prolongado do que esse que é de semínima. Aqui seria só um tá, tá. Enquanto aqui é tá, tá. Gente, eu estou fazendo tá, para exemplificar aqui. Claro que na linguagem rítmica a gente nunca faz esse a, tá? É tá. Bom, voltando ao in. Como aqui é ligado, e não só por ser ligadura, mas uma ligadura de valor, quer dizer, a mesma nota, então nós vamos prolongar esse a. Não vamos falar tá, tá, mas um tá só. Aí depois, se você olhar no seu inário, tem uma pausa referente a uma semínima, que seria essa, considerando essa primeira, essa do T, vai ser silêncio porque é a pausa. E aí depois entra no terceiro tempo, que na verdade é idêntico a esse. A terceira semifrase do hino é idêntica à primeira. Depois nós temos mais uma semifrase que tem uma modificação aqui, que é uma mínima pontuada com outra mínima, muito parecida com a primeira, só que ligado. Ligadura de valor, a gente não vai falar duas notas, mas uma só. Gente, esses são os modelos que aparecem nesse hino 7 no soprano e no baixo. No contralto e no tenor, tem mais um modelo, também aqui nesse final de semifrase, antes de entrar no coro. Não tem espaço aqui, eu vou desenhar a folha de trás. Então, ó, todo o início da semifrase é o mesmo, é só o finalzinho, tá, gente? Que é assim, 3
semínimas e uma mínima. Aí tem a respiração, depois entra no coro aqui com aquele TIF, que a gente já viu do começo das frases. Todas as frases começam com TIF. Gente, 3 semínimas. Como que a gente vai falar? Tá. Deixa eu pegar aqui a verde e a azul. T, ti. E essa aqui, o que a gente vai falar? U, tá. Para entrar depois aqui, onde? Voltando aqui. Ti. Então aqui nós concluímos todos os agrupamentos rítmicos que tem no hino 7 nas 4 partes. Ah, e como que faz a linguagem rítmica, né? O movimento da mão. A elipse é o movimento de um tempo. Nós já vimos que o 6x4 é binário, ou seja, em cada compasso completo, nós vamos ter 2 elipses. Vamos pegar esse compasso aqui que está completo, que fica mais fácil de enxergar. Aqui nós temos um tempo, aqui outro. Então, aqui vai ser uma elipse, aqui outra elipse. Então, aqui nós temos um tempo, aqui um segundo tempo. Em um tempo, nós teremos 3 movimentos. 1, 2, 3. Seria o tá, te, ti. Então é como se fosse a região do a, e, i. Isso aqui inicia então no tá, tá. E ele prolonga. Veja que ele não é uma semínima, ele é uma mínima. Então, é como se ele fossem 2 semínimas. Ele prolonga até a região do e. Tá. O que sobrou aqui? A região do i. Tif. Tá, tif. Aqui. Tá, te, ti. Deu para entender? Então vem para cá, para o primeiro compasso. Ó, o que é o primeiro compasso? Ele é só o finalzinho aqui do i. Então, todo esse tempo aqui, ó, do a, e, é em branco, não tem nota. Tif. E aí nós entramos. E aí a gente entra no segundo compasso. E o terceiro? Aqui é um tá, que é a unidade de tempo. Unidade de tempo é elipse completa. Tá. Aqui, mesma coisa que isso. Tá. E aí depois, continuando na segunda semifrase, vai ter um tif. Então, ó, fazendo desde o primeiro aqui, ó. Tif, tá, tif, tá, te, ti, tá, tá. Aí a gente vai entrar na segunda. Tif, tá, te, ti. Aí entra aqui. Ligado, uma nota só. Tá. Pausa na região do e, digamos assim. Aí entra na terceira semifrase. Tif, tá, e assim por diante. Aquele compasso diferente no contralto. Aqui um tempo, tá, te, ti. Aqui o segundo tempo, aqui é mínima, que é o tá invadindo a região do e. Tá. O que sobra aqui é a região do i, do tif, que é o início da próxima semifrase. Voltando aqui. Como eu disse, o início dessa semifrase aqui. Dá uma olhada no seu inário para você ver que o coro repete essa semifrase, como a gente já viu. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Anote isso aqui no seu inário. Coloque aí uma colinha em cima do hino. Isso aqui serve para o hino 7, serve para todos os hinos 6x4. Entendendo bem como funciona a unidade de tempo, a figura da subdivisão e da bissubdivisão, aí é só aplicar em cada agrupamento rítmico. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz desse hino, fazendo a linguagem rítmica dele das 4 partes. Espero que tenham gostado e vamos de nota em nota até o próximo.